e vamos começar. Vamos falar então do nosso querido Jó. Ele é um patriarca? Sim, ele é um patriarca. Ele viveu muito provavelmente na época, se não contemporâneo direto assim, mas naquela época ali de Abraão, Jacó, Isaac, né? E as características que são apresentadas dele, a idade dele, o fato dele ser o sacerdote da família, né? Indicam a própria idade que ele viveu, o tempo que ele viveu, indicam aí uma época patriarcal. Então a gente, quando estuda aqui nesse material a Bíblia inteira, a gente estuda na ordem cronológica, por isso que Jó aparece logo aqui no comecinho, né? Logo depois aqui do dilúvio, já aparece Jó, depois Abraão, Isaac e Jacó. E a nossa proposta aqui na série é falar sobre esses quatro, Jó, Abraão, Isaac e Jacó, dentro dessa perspectiva. O que é que eles nos ensinam, como é que eles encontraram Deus, lembrando sempre que eles estão lá no comecinho da revelação, sabiam muito menos coisas sobre Deus do que nós, mas eventualmente a gente vai perceber que eles poderiam se relacionar com Deus de uma maneira mais profunda do que a gente às vezes está acostumado ou está disposto até a fazê-lo, não é? Então vamos lá. Eu vou pensar na história de Jó, especialmente naquele pedaço da história que a gente não fala muito, porque normalmente a gente estuda o livro de Jó, a maioria das pessoas estuda o livro de Jó dessa maneira. Você pega lá o capítulo 1, 2, que é a história, né, a narrativa, e depois, quando entra aquele monte de discurso, a gente pula e vai lá para o capítulo 42 e acha que vai conseguir entender o livro desse jeito. Na realidade, você tem que entender todo esse miolo para aquilo fazer sentido, embora que temos muitas coisas ali que não fazem sentido mesmo você lendo o miolo todo, né? Mas eu vou mencionar, lógico, a história, porque ela é importante, mas a gente vai falar principalmente, vamos dar mais ênfase ao aspecto assim daquele miolo que vai nos ajudar a responder algumas perguntas importantes aí. Nem todas, mas algumas coisas que a gente poderá aprender a respeito disso, né? Então, você conhece a história do Jó, né? O Jó teve aquele tsunami que passou pela vida dele, e aí, para fazer um resumo aqui, bem rapidinho, né? Porque essa parte da história você conhece bem, você lembra que o Jó, antes do tsunami que passou na vida dele, você sabe por que razões, né? O texto vai dando essas informações, algumas dessas informações que eu vou citar aqui nesses dois primeiros slides, eles estão não só no primeiro capítulo e do segundo, mas aparecem também ao longo da história, né? Quem era Jó? Jó era um homem religioso, e eu estou falando isso aqui por enquanto, não de uma maneira pejorativa, né? Ele era um homem que orava por seus filhos, levava a sério aí a questão do altar, né? na vida familiar. Ele tinha ali suas devoções, tinha ali o seu cuidado, né? Com apresentar os filhos diante de Deus, etc. Também ele é descrito como um homem que Deus aprova, né? Porque ele era um homem, diz o texto de Jó capítulo 1, 2 e 3, que ele era um homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal, portanto um sujeito cuja conduta, né, Deus certamente aprovava, né? Porque é o próprio Deus que está falando isso dele. Outras informações que você sabe sobre Jó: era o homem mais rico do Oriente, tinha uma frota de camelos, de jumentos, tinha umas cabeças de boi lá, juntas de boi, né? Foi descrito lá como o homem mais rico do Oriente. Também, ele vai falar isso num dos seus discursos, ele era um homem respeitadíssimo, era um líder respeitadíssimo. Ele fala, por exemplo, que ele estava entre aqueles que, quando ele chegava, as pessoas ficavam em silêncio. Na cultura da sua época, isso significa não somente alguém mais velho que está chegando, mas alguém de respeito. Ele era uma pessoa que era ouvido. As pessoas, antes de tomar decisões na comunidade, esperavam o que Jó tinha para dizer, e talvez ele teria até a palavra final na história, né? Então ele era um homem de respeito. E também era um homem moralmente inatacável. Quando ele vai, em determinado momento, defender a sua integridade, ele fala: eu não fico correndo atrás de mulher dos outros, eu não passo a perna nos outros, eu não faço um negócio mal feito. Ele era um homem que tinha um alto padrão moral de vida. E assim ele era antes do tsunami que passou na vida dele. Você sabe por que razão. Bom, depois que isso aconteceu, tudo mudou, literalmente do dia para a noite. A coisa ficou realmente complicada para o nosso querido Jó e sua família toda. Porque veja só, no mesmo dia ele ficou desprovido de todas as suas posses, ele faliu,
né? Aquele texto assim de Jó 1, 13 a 17, né? Um chegando após o outro. Seus filhos estavam num banquete e veio um pessoal, e os bois estavam arando, os sabeus atacaram, levaram tudo, mataram os empregados, eu fugi. Daqui a pouco o outro chegando, olha, caiu uma tempestade lá, um fogo do céu e queimou totalmente as ovelhas, os empregados, morreu todo mundo, só eu escapei. Nem tinha acabado de falar, os caldeus vieram em 3 bandos, atacaram os camelos, levaram tudo, foi todo mundo embora com tudo que a gente tinha. Ou seja, literalmente, do dia para a noite, o homem ficou falido, sem nenhum tipo de recurso financeiro. Todos os seus negócios ruíram num dia só. Agora, é importante observar que essas coisas não aconteceram porque ele tenha feito um erro de cálculo, ou porque ele tenha feito um investimento que acabou não dando certo. Não, aconteceu, você sabe por quê, né? Aquele embate ali entre Deus e Satanás, ele está ali sofrendo as consequências de uma luta que ele nem sabe que está acontecendo. Mas aí acontece coisa pior, naquele mesmo dia, inclusive. Eu estava em dúvida hoje, quando eu estava estudando, e aí fui confirmar isso, né? No mesmo dia que tudo isso aconteceu, porque o último que veio falar que os caldeus tinham levado os camelos e tal, ele chega no versículo 18 e fala, ó, seus filhos e suas filhas. Ele tinha 7 filhos, 7 rapazes e 3 moças. Naquele mesmo dia, depois de ter perdido tudo, ele fica sabendo que um vento, uma tempestade lá no deserto, derruba a casa onde estavam os seus filhos festejando, e morrem todos no mesmo dia. Agora, uma coisa que já não é fácil é você ficar sem nada, perder tudo que você conquistou na sua vida profissional, nos seus negócios e tal. A outra coisa é, depois de tudo isso, no mesmo dia, você perder os seus filhos todos no mesmo momento. Então, a coisa realmente não foi fácil para Jó. E aí ele tem uma reação absolutamente impecável e surpreendente. Ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu partirei, o Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. E, diz o texto, ele não atribuiu a Deus nenhuma falta. Primeiro capítulo. Mas você sabe que no segundo capítulo a coisa piora, porque aí o calor do sofrimento passa a ser pessoal. Eu não posso dizer se uma coisa é pior do que a outra, não posso dizer isso, mas o fato é que ele foi atacado na sua saúde e recebeu de presente, presente do diabo, né, naquele caso, uma doença que até hoje ninguém sabe direito o que exatamente era, mas ele ficou com o corpo coberto de chagas, de feridas, ele se coçava com um caco, e ele ficou assim, literalmente um homem que estava apodrecendo vivo. Se você vai olhar alguns das informações que ele mesmo vai dando sobre o seu estado de saúde ao longo daquele pedaço que a gente pula, né? Nos capítulos lá dos debates entre ele e seus amigos, ele vai contando algumas das circunstâncias em que ele está. Então ele não consegue dormir, não tem sossego nem de dia nem de noite. Ele conta que ele tem vermes na pele. Os bichos estavam passando por cima dele, naquelas feridas purulentas que ficaram pelo seu corpo inteiro. Ele tinha chagas nessas feridas, e isso estava causando falta de ar, ele não conseguia respirar direito. Ele tinha dores o dia inteiro, dores constantes, dores intermitentes, por causa não só da doença, mas do fato que ele não conseguia dormir. Ele ficava com esse estado de insônia, não conseguia dormir de jeito nenhum. Começaram a criar olheiras profundas. Ele começou a ficar com um hálito intolerável, um mau cheiro, porque estava apodrecendo vivo. Eu estou vendo sua cara já fazendo aquela cara assim meio de repugnância. E era mais ou menos isso. É assim que ele se sentia, inclusive. Ele se descreveu assim. Ficou magro, ficou um esqueleto vivo. A sua pele quase já grudada nos ossos, escureceu. E além disso ele tinha febres que talvez o levassem até a um estágio de quase de delírio. Então veja que a situação do homem ficou realmente quase que indescritível, né? Não dá para a gente entender com precisão assim o tamanho da dor que Jó estava sofrendo. Ele não sofreu apenas, não como se isso fosse pouca coisa, mas quer dizer, além do seu sofrimento físico, esse indescritível que a gente viu aqui, ele perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha, e tudo isso de uma maneira assim absolutamente abrupta e repentina. Olha,
é difícil até de falar sobre isso. E esse é só o pano de fundo para você entender a história de Jó. Quando você estiver estudando, e se você, não só se você vai dar aula aqui nesse material, mas quando você estiver estudando o livro de Jó, eu quero sugerir que depois que a gente termine nosso papo aqui, fique inclusive com a sua Bíblia aí para você ir folheando as nossas as páginas aqui enquanto a gente vai falando, mas não corra assim, não caia na tentação de pular já logo para o capítulo 42 e achar que você está estudando o livro de Jó. Se você está estudando com Sementes para a Vida, você vai ter 3 semanas para falar sobre isso, o que eu considero pouco, é verdade, mas você vai ver que a gente vai direto nos pontos que realmente interessam para a gente tirar as lições que a gente quer, e aí é possível você ter uma visão um pouco melhor, né, daquilo que esse livro tão espetacular traz para a gente, e que a história desse homem, que é um homem comum, mas que teve uma vivência espetacular com Deus, nos ensina. Muito bom. Capítulo 1 e 2, você sabe bem a história, estou resumindo e podemos ir para frente. Você tem a tendência de achar ou de ficar com a informação que está no capítulo 1, no final do capítulo 1 e no final do capítulo 2. Em tudo isso, Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma, ou não culpou Deus de coisa nenhuma. E isso também é repetido no capítulo 2, versículo 10. Inclusive, a dona Jó, o meu amigo Anderson Zen, ele costuma dizer assim que ele acha que a mulher de Jó era tão ruim que nem o diabo queria, né? Ele tava em vez de ajudar o coitado, né? Enquanto estava tudo indo bem, parece que ela estava toda felizona lá, né? Enquanto ele era convidado para ser o paraninfo das formaturas da universidade, da palestra, né? Da entrevista na Forbes, enquanto ele estava fazendo isso e estava na crista da onda, estava tudo bem com a dona Jó. Mas quando ela vê a situação, perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, perdeu a saúde, o que vai virar desse homem? Sabe qual é o conselho que ela dá? Você lembra? Amaldiçoa a Deus e morre. E ele não faz isso. Porque ele sabe que ele não pode fazer isso. Ele não quer abrir mão da fé que ele tem no Deus que ele conheceu. Então, até aí, de fato, ele não atribui a Deus falta alguma. Mas tem aquele versículo pequenininho que na língua portuguesa dizem que é o mais curto, dependendo da versão, né? Porque no capítulo 3, versículo 2, diz assim: e disse Jó. Porque veja só, o capítulo 3 começa assim. Isso depois que os amigos dele apareceram lá, daqui a pouco a gente vai falar dos amigos. Capítulo 3 começa: depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. E a partir daí, meus amigos, aí a coisa começa a ser complicadíssima, porque Jó destampa num falatório, inclusive contra Deus, e reclamando da vida, reclamando de tudo, digamos assim, não sem razão, né? não sem motivo, mas a gente vai ver que é aí que a gente vai aprender como é que Jó reage e como é que Jó é por dentro. Veja só, ele tem as duas reações mais naturais, não estou dizendo se são certas ou erradas, as reações mais naturais ao sofrimento. Ele começa a fazer perguntas, né? Ele tem dúvidas, ele começa a perguntar por quê, e alguém fez essa conta, há mais de 600 perguntas no livro de Jó, talvez somando as dele e as dos seus amigos, né? E mais do que perguntar por quê, ele começa a perguntar por que comigo. Então, dúvidas e amargura, reação natural ao sofrimento. Você já sofreu? Eu já sofri. Nenhum de nós, tenho certeza absoluta, nenhum de nós sofreu perto do que sofreu Jó. Mas a nossa reação natural costuma ser essa também. Nossa reação natural costuma ser duvidar e se questionar por que com a gente. E veja só, ao dizer isso, eu só estou dizendo o que Jó fez. Eu não estou fazendo um juízo de valor, eu não estou criticando Jó. Uma vez eu estava falando sobre isso numa igreja e quando terminou, uma mulher veio para cima de mim com um cabo de guarda-chuva assim e me perguntou de uma forma muito cristã, assim, muito agradável, né? Você é melhor do que Jó? Eu falei, acho que não creio que não. Se fosse você teria aguentado? Não teria. Então quem é você para falar mal de Jó? Não, calma, dona, eu não estou falando mal de Jó, eu só estou dizendo o que ele mesmo falou. Porque no capítulo 1 e 2 a gente está conhecendo a história de Jó por fora. É a narrativa daquilo que talvez a maioria das pessoas sabe sobre Jó. Mas daqui para frente ele vai começar a expor o que ele é por dentro.
E eu não estou fazendo uma crítica aqui, só estou dizendo que é assim que funcionou com Jó. Ele estava realmente numa situação deplorável, como a gente viu, e ele reagiu dessa maneira. Não estou dizendo que eu reagiria de uma maneira melhor, só estou dizendo que essa é a reação natural. Acontece, isso também é natural, Jó não fez isso antes, está fazendo isso agora. Quando você está indo bem na carreira, quando você trocou de emprego, quando você recebeu uma promoção, quando você fez aquela super venda, quando você trocou de carro, quando você começou a melhorar os destinos das suas férias, né? Quando as suas férias agora são pagas em dólar, não são mais pagas em reais, porque você está viajando para fora e tal. A gente não costuma fazer essa pergunta, por que comigo, Senhor, quando as coisas estão indo bem, né? Normalmente é quando as coisas quando as coisas vão mal que a gente lembra de fazer essas perguntas. São reações naturais, sim, mas são reações que precisam ser trabalhadas dentro da nossa maturidade. Eu não sei lidar muito diferente, não. Por muito menos do que Jó passou, eu acabo reclamando, ficando amargurado, achando que Deus esqueceu de mim, que Deus não foi justo comigo. Ah, Senhor, se o Senhor que me chamou, por que está acontecendo isso? O Senhor que me mandou fazer isso, por que agora está faltando não sei o quê? Por muito menos do que Jó passou, a gente tende a reclamar. Vamos lembrar, quando isso acontecer, de que a gente precisa ter uma reação mais madura ao sofrimento, embora nem sempre seja fácil, porque não é natural, mas é o correto. E também vamos lembrar, né, de agradecer, e Jó até falou isso, né? Nós recebemos de Deus as coisas boas, por que também não vamos receber agora quando as coisas estão ficando complicadas e difíceis para nós, né? Bom, agora, uma coisa interessante, Jó vai falar algumas coisas, por exemplo, ele vai reclamar do dia que ele nasceu, e ao dizer isso, ele tá questionando Deus, praticamente, sobre por que Deus fez isso com ele. E ele vai aumentar o tom disso ao longo dos discursos aqui. Por exemplo, ele vai falar um negócio curioso aqui no capítulo 9, depois você vai ter que ler isso aí, tá? Eu não vou citar todos os versículos aqui para não esticar demais aqui. Mas lá pelo capítulo 9 ele fala assim para Deus: o senhor está errado, olha com quem o senhor está falando. O senhor está errado em fazer isso comigo. Ele fala isso de uma forma poética e talvez com outras palavras, mas olhe bem para quem o senhor tem certeza que é comigo que o senhor quer mexer? Porque eu não fiz nada de errado. Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu queria processar o senhor, mas não posso processar porque eu não tenho um tribunal. O STJ aí, o senhor é o máximo, e eu não posso ir além do senhor para processá-lo. Mas vou te dizer uma coisa, Deus, se eu tivesse um tribunal para processar o senhor, eu ganharia minha causa. Olha o que Jó está falando, né? Deus está errando de fazer isso comigo. Ele passa muito perto de blasfemar, embora ele não faz isso. É bom deixar claro, ele não faz isso, mas ele passa muito perto de atribuir a Deus coisas que inclusive não tinha sido Deus que tinha feito, né? Os capítulos do 3 até o 42, eles vão mostrando o que está lá dentro de Jó. E é interessante você pensar o seguinte, que não é o sofrimento que está criando esse novo Jó. Eu vou fazer aqui um exemplo. Atenção aí, pessoal do Sementes para a Vida, hein? Você pode usar isso aqui como uma... Vamos ver se vai dar certo aqui, né? Tem aqui um copo d'água. Está quente. Ela não está mais fervendo, mas está quentezinha. E aqui eu tenho um saquinho de chá. Aí dentro tem chá. Você acredita nisso ou não? Tá aqui, ó, o chazinho. E aqui tem água quente. Veja bem, você sabe o que vai acontecer, porque já fez isso várias vezes, ainda mais você que é inglês, né? Você tem essa... Mas você sabe que agora lá, tá começando a acontecer aquela mágica lá. Não tá ainda muito bom não, porque a água já esfriou um pouquinho, mas dá pra você ver aqui, ó. Tá vendo lá, ó? Indo aqui, a água tá ficando vermelha, tá vendo? Porque aqui devia ter um chá vermelho aqui dentro. A gente não sabia o que tinha, agora está sabendo. Veja só, minha pergunta óbvia para você, que você já sabe a resposta, porque você não é bobo nem nada. Essa água aqui criou o chá ou não? O que você acha? Essa água produziu o chá? A água criou o chá que estava ali dentro? Não, né? Você sabe o que aconteceu. O trabalho da água quente aqui foi simplesmente extrair aquilo que estava lá dentro. Deu para entender? Eu gosto dessa ilustração, para mim ela é bem significativa para explicar o que está acontecendo aqui. O sofrimento que Jó está passando, ele não cria um novo Jó, apenas expõe o que tinha lá dentro. Deu para entender?
o sofrimento de Jó traz à tona o que ele é, o que ele pensa, algumas coisas que talvez, daqui a pouco a gente vai falar até disso, talvez nem ele sabia. E eu vou dizer uma coisa para você, você sabe disso, não é só o sofrimento não, mas quando a gente, no caso aqui, a água quente é o sofrimento. Pode não ser o sofrimento, inclusive nem um sofrimento tão agudo quanto o de Jó, mas é a pressão, qualquer tipo de pressão. Quem você é sob pressão? Sob pressão, você é aquilo que você realmente é. Né? Então, eu vou dar aqui um exemplo um pouco mais suave do que esse sofrimento todo que o Jó passou. Mas veja bem, você está no trânsito, levando o pastor para pregar numa igreja. E aí, de repente, no meio do caminho, um abençoado motoqueiro, seta do inimigo contra a sua vida, cruza o seu caminho e ainda dá um chute na porta e quebra o teu espelho. E aí, você com aquela espiritualidade de quem está indo para o culto, abaixa o vidro e eu nem vou dizer o que você faz e o que você fala. São segundos e tudo isso passa como um turbilhão. Você xinga de palavras assim, pouco elogiosas, o sujeito que está ali. Quando você cai em si, 2 ou 3 ou 4 segundos ou 3 ou 4 xingos depois, você se lembra que do seu lado está o pastor que você está levando para pregar. E aí você olha para a cara dele com aquela cara muito, muito mais vermelha do que o chazinho aqui que ficou, e você solta aquela pérola espiritual: pastor, esse aí não sou eu. Né? E aí que o pastor fala: então para. Não é você que estava aí? Então para, porque eu preciso descer aí, porque você deve ter sido, né, sei lá, possuído de algum negócio aí. Então se não é você, pior ainda, para que eu quero descer desse carro. Né? É claro que é você, e você sabe disso. Você sabe disso porque você sabe que você já fez isso outras vezes debaixo daquela, ou sob aquela mesma circunstância, debaixo daquela mesma pressão. O meu querido professor e mentor, o irmão Gavin Aitken, ele costuma dizer assim que tem 2 coisas que fazem um crente mostrar quem ele de fato é: o trânsito e o jogo de futebol. Assista, veja uma pessoa cristã assistindo ou jogando futebol, né? Jogando ainda mais. Jogando futebol e no trânsito, você vai saber o que tem lá dentro. Né? E não é que não é a gente sim. A pressão coloca para fora aquilo que a gente realmente tem. Então tem coisas, e presta atenção nisso agora, que eu acho que isso aqui é bem legal. Olha aqui, ó, havia algumas coisas que o diabo sabia sobre Jó. Inclusive ele falou isso. Né? Ele falou na conversa que ele tem com Deus lá, ele menciona algumas coisas sobre Jó, que ele sabia. Ele sabia que Jó era um sujeito abençoado, ele sabia que Jó era uma pessoa que gostava de fazer as coisas direitinho, ele sabia disso. Então havia algumas coisas que até o diabo sabia sobre Jó. Havia algumas coisas que talvez só a família dele sabia. Sempre é assim, tem coisas na sua existência que só os seus mais próximos é que sabem. Né? Olha cá, havia outras coisas que seus amigos sabiam sobre ele. Então, tinha coisas que só o diabo sabia, tinha coisas que a sua família sabia, tinha coisas que os seus amigos sabiam, tinha coisas que só Jó sabia. É assim com todos nós. Todos nós temos coisas na nossa vida que ninguém sabe. Coisas que passam na nossa cabeça, ideias que a gente tem, boas e ruins. Tem coisas que só a gente sabe. Agora, tinha coisas que só Deus sabia que estavam lá. E ele vai usar o sofrimento. Eu não vou discutir aqui se ele precisa ou não precisa usar isso ou aquilo, mas só estou dizendo que ele usou, no caso de Jó, o sofrimento terrível e toda essa chacoalhada na vida dele, para que Jó aprendesse algumas coisas que ele realmente não estava consciente a respeito disso, né? A respeito dele. Então, acho importante a gente analisar o papel do sofrimento e o papel dessa pressão incrível, eu ia dizer sobre-humana, mas não é sobre-humana porque Jó suportou, né? Embora tenha saído muita coisa ali. O saquinho de chá caiu, não era numa água quente, não, era uma água fervente, e colocou para fora uma questão assim, ou questões existenciais sobre Jó. Então, eu vou dizer um negócio aqui que eu sou aprendiz nisso, como talvez você seja também, mas a gente pode aprender com o Jó. Não é muito legal reclamar do sofrimento, porque o sofrimento pode trazer à tona coisas que podem fazer a gente ser muito melhores do que a gente era. Na verdade,
a nossa reação ao sofrimento, como a gente lida com tudo isso, é que vai determinar se a gente vai aprender com o que a gente sofreu ou se a gente vai ser do mesmo jeito que a gente era antes, e às vezes até pior, porque às vezes a gente amargura e não deixa Deus tirar as impurezas que o sofrimento colocou para fora, né? A gente vai falar um pouquinho disso quando a gente chegar aí às considerações finais. Vamos seguir um pouquinho então, e vamos para a próxima etapa da nossa conversa, que é falar um pouquinho sobre os amigos de Jó. Eles não são aqui, eu só vou passar isso aqui rapidamente, porque eles são importantes na história, embora eles não são o personagem principal da história, nem Jó viu? Mas vamos lá. Eles fazem parte de um aspecto aqui muito, muito importante da revelação que vai acontecer aqui, que vai acontecer no livro, né? Veja só, algumas coisas importantes sobre os amigos de Jó. A primeira coisa, bom, pelo menos eles se importaram, né? A gente tem a tendência de falar mal dos amigos de Jó, até Deus mesmo fez uma crítica a eles, né? Por aquilo que eles falaram sobre Jó e sobre Deus, né? Mas pelo menos eles se importaram, eles pararam o que estavam fazendo, vieram de longe e foram lá para consolar o seu amigo. Isso é uma coisa importante aqui. E tem uma outra coisa que se aprende com Jó também, aliás, com os amigos dele. Eles ficaram em silêncio, pelo menos no capítulo 2, ficaram em silêncio diante da dor profunda que eles viram. O cenário era tão devastador que quando eles chegaram lá, talvez eles nem sabiam o que dizer. Eles ficaram 7 dias e 7 noites em absoluto silêncio, sentados, olhando, porque eles viram que a dor de Jó era muito grande. Você já pensou o que é isso, né? Você sair de onde você está e ir lá e encontrar um cenário que você não pode falar nada, nem deveria falar nada mesmo, né? Mas ficaram em silêncio. Aliás, até aqui, eles estão se tornando aqui os maiores exemplos de um consolador. Quando você quer ser um consolador de alguém que está no sofrimento, você precisa dessas 3 coisas. Você precisa dessas 3 coisas. Olha aqui, ó. Você precisa se importar. Você precisa... deixa eu voltar aqui. Você precisa ficar em silêncio, às vezes, diante da dor. E você precisa ter informações sobre Deus. Essas coisas serão importantes na hora de consolar. Aqui são 3 características necessárias a alguém que quer ser... alguém que quer ajudar quem está sofrendo. Legal, muito bom. Agora, tem um mas. Tem um mas. E o mas aqui é o seguinte. Apesar de tudo isso, né, eles tinham muito conhecimento, mas depois a gente vai dar uma rápida passada por isso. Eles não conseguiam aplicar o conhecimento que eles tinham à situação que eles encontraram, né, quando eles chegaram na presença de Jó. Eles não conseguiram fazer a ponte entre o conhecimento que eles tinham e a aplicação do que eles tinham. Eles estavam lá lendo as genealogias de Segundo Crônicas para o cara que estava sofrendo e não conseguia nem respirar direito. Né? Estavam discutindo questões profundas de teologia para um cara que só queria saber o que está acontecendo comigo. Né? E pior do que isso, eles começaram a tentar explicar o imponderável. Eles não tinham explicação para aquilo que estavam vendo, mas eles tentaram explicar. E olha, quando você vai consolar alguém, quando você vai ajudar alguém que está sofrendo, tome muito, mas muito cuidado com isso, porque nem tudo se explica na vida. E eu vou dizer uma coisa para você, diante do sofrimento, há muito pouca explicação. E quanto mais você tem conhecimento teórico sobre Deus, mais você quer se arvorar na obrigação de querer explicar. Isso não é função, muitas vezes, na maioria das vezes, eu creio que nunca é função de alguém tentar explicar o sofrimento, especialmente o sofrimento dos outros. Não é? Olha, Provérbios 25:11 diz que a palavra sábia é a palavra oportuna. Não é necessariamente a palavra correta, até porque a palavra correta é obrigação. Você não pode falar coisa errada, você não pode falar o que você não sabe. Mas às vezes a coisa certa dita na hora errada dá errado. E diante do sofrimento, às vezes o discurso mais eloquente são 7 dias de silêncio. Um dos momentos mais importantes no dia do velório do meu pai morreu em dia 3/3/3, né, 2003. E eu me lembro do meu querido amigo pastor Elias, ele era aqui de Piracicaba nessa época. E ele era muito amigo do meu pai também e tal, e ele foi lá. Foi uma das primeiras pessoas que chegou logo que o velório começou. E eu me lembro que eu estava sentado ali, e ele chegou, me deu um abraço, sentou do meu lado,
ficou ali uns 15 minutos, eu não sei quanto, eu imagino, seja talvez uns 15, 20 minutos, e ficou sentado ali, sem dizer absolutamente nada. Eu nunca esqueci dessa atitude dele. Ele podia ter falado uma opção de coisas, ele é um cara que conhece a Bíblia, ele é um sujeito que é articulado, ele fala muito bem, ele podia falar um monte de coisa, como teve gente que tentou falar. Por exemplo, uma pessoa chegou para mim, que Deus o tenha, que já partiu daqui também, talvez estivesse até bem intencionado, mas ele chegou para mim e disse assim: não posso entender por que Deus levou seu pai. Seu pai não podia ter morrido? Quem que vai substituí-lo? Não era a hora dele morrer? Mas irmão, não sou eu que defino isso, né? Então, mas Deus não podia ter feito isso. O que você acha que isso me ajudou? Primeiro que o cara está tentando questionar o inquestionável. Eu sei que Deus não erra. E Deus não errou, nem quando permitiu o que aconteceu com Jó, e nem quando levou meu pai. Quem dos dois você acha que teve uma palavra mais sábia, né, e mais oportuna? Aquele que ficou em silêncio, simplesmente se condoendo ali da dor do seu amigo, tanto não do que tinha partido, porque o que tinha partido já não estava mais doendo, né? Mas naqueles que estavam ali. Ou daquele que foi tentar fazer um discurso para explicar o imponderável. Acho que você sabe a resposta, né? Então, não se esqueça disso quando você estiver diante do sofrimento, especialmente diante do sofrimento alheio, né? Porque a gente gosta de dar explicação para o sofrimento dos outros, né? E nem sempre você vai conseguir chegar à conclusão certa. Os debates que os amigos têm, eu só vou citá-los aqui porque são longos. O que tem nesses debates que nos ajudam a ensinar aqui, que nos ajudam a tratar dessas questões todas e que nos ajudam a ilustrar o que Jó estava pensando? Rapidamente aqui, vou dar uma resumida geral aqui no que aparecem nesses debates. O livro de Jó, a partir do capítulo 4, capítulo 3, Jó faz uma abertura, né, do assunto, já ele quebra o silêncio, e agora a partir do capítulo 4 vai haver 3 rodadas de debates. Resumidamente, eles vão falando sempre a mesma coisa, de um jeito diferente e em tons diferentes. Então, o argumento da primeira rodada, e ainda na primeira rodada só tem 3 amigos que estão lá. Mais para frente chega um outro, né, o Eliú. Aqui estão o Bildade, Zofar e Elifaz. Eles vão tentar explicar o que está acontecendo com Jó baseados em argumentos como a minha experiência pessoal, segundo o que eu tenho visto, na experiência dos antigos. Olhe para trás aí, veja o que os antigos falavam sobre sofrimento. Ou numa lógica simplista, o perverso sofre, se você está sofrendo, então você é perverso. Né? E como é que o Jó reage a essa... Então aí vem as perguntas, os debates, né? Vem um discurso de um e a resposta de Jó. Vem o discurso do outro, a resposta de Jó. Vem a terceira e a terceira resposta. E é tudo linguagem poética, então realmente não é muito fácil de entender tudo que eles estão falando. Mas é mais ou menos isso. O que o Jó responde? Bom, se isso é verdade, vocês estão me acusando aqui de ser um sujeito que está em pecado, então vocês me provem. Né? O ônus da prova é de quem acusa, diria Jó, né, se ele fosse um advogado do nosso tempo. Né? Ele pensa do mesmo jeito que os amigos, inclusive. Ele também acha isso. É o seguinte, o perverso é que sofre, porque Deus pune o perverso. O justo, ele sempre é abençoado, sempre é tranquilão. Então, se eu estou sendo punido, os amigos vão dizer assim, é porque você é perverso, e o Jó vai dizer assim, mas eu não sou perverso, eu sou um sujeito íntegro, não estou entendendo o que está acontecendo. Né? E aí a coisa continua, só que no segundo discurso, no segundo debate, segundo tempo dos debates, o tom das acusações já sobe um pouco. Eles continuam usando aquela lógica, né? Se só o perverso sofre e você está sofrendo, você é um perverso, mas eles já começam a dar algumas estocadas. Não, você fez tal coisa, Jó. Você explorou viúva, você não virou as costas para o pobre. Ele começa já a dar umas estocadas bem mais pesadas no pobre do Jó. Né? E o Jó responde... Olha, se foi para isso que vocês vieram aqui, ele fala quase isso, né? Se foi para isso que vocês vieram aqui, bela amizade, bela visita que vocês vieram fazer, né? E aí ele começa no finalzinho nesse segundo round aí, né? Dessa segunda rodada, ele começa então a questionar. Mas pera um pouquinho, eu já perversa que também não sofre tanto assim do jeito que vocês estão falando. Ele começa a argumentar mais ou menos igual o Asaf,
né, argumentaria lá no Salmo 73. Por que prosperam os ímpios? Né? Não é tão correta essa lógica de que o perverso nunca sofre nada aqui e que ou melhor, que o perverso também não possa prosperar, né? E na terceira rodada, que aí sim os caras aí eles xingam o cara de tudo quanto é nome, né? E aí as acusações realmente vão mais pesadas, e na última rodada só o Elifaz e o Bildade é que falam. O outro lá, o Zofar, nem fala nada. E aí o Jó até nessa última rodada ele até desiste de ficar argumentando com os amigos, e ele vai, na verdade, começar a se dirigir mais a Deus do que propriamente aos amigos, porque não tem nada novo na argumentação que esses caras vão trazer. Bom, é claro que eu estou falando aqui em 5 minutos, alguma coisa que você vai levar talvez algumas horas para ler, mas eu quero te sugerir, especialmente se você vai dar aula, independente de ser com esse material ou não, se você pretende expor o livro de Jó, você não pode deixar de ler esses capítulos todos, porque eles vão demonstrar muito do pensamento que eles têm. Eles vão ser surpreendentes em algumas coisas que eles falam, né, a respeito de Deus, porque eles estão lá no começo da revelação, eles são da época dos patriarcas, tem muito pouca coisa, na verdade não tem nada escrito, por exemplo, sobre Deus, tem muito pouca coisa revelada, muito menos do que nós temos hoje, e mesmo assim o conhecimento que eles demonstram é surpreendente, eles conhecem muita coisa sobre Deus, eles falam muita coisa certa sobre Deus. Nós vamos ver onde é que estava o problema. Então, quando você olha para aqueles quadros, né, e aqueles debates, você vai chegar à conclusão que todos eles pensavam do mesmo jeito. Todos eles quem? Os 3 amigos, depois o 4º amigo que chega, né? Chega lá o Eliú, e também o Eliú é engraçado, ele chega, não sei se ele chega atrasado ou se por ser mais novo ele espera os outros falar, mas ele chega lá como quem vai dar assim aquela solução. Olha, eu estou doido para falar. Tem alguma coisa em mim aqui que parece eu preciso vomitar o meu conhecimento sobre vocês. Aí você fala, puxa, o cara vai falar um negócio que ninguém falou. Os caras estão há não sei quanto tempo aí discutindo e não chega a conclusão nenhuma. O cara chega, não, eu vou dar a resposta. Sabe o que ele fala? A mesma coisa. Jó, confessa logo aí para você sair desse sofrimento. Nós somos seu amigo, queremos te ajudar, nós não queremos ver você nessa situação. Confessa o seu pecado, volta para Deus e tudo vai se resolver. Ou seja, está falando a mesma coisa que todo mundo falou, né? É muito interessante quando tem aquele que quer ser mais esperto que todo mundo, né? Tem pessoas que têm assim uma vocação para ser o Google ambulante, né? E eles chegam como se eles fossem resolver o problema do universo e falam que todo mundo já falou, repisa os mesmos argumentos de sempre. Todos eles então pensavam do mesmo jeito. Qual era o jeito que eles pensavam? O justo é abençoado, o perverso sofre. Essa é uma lei para eles inviolável. Isso aqui é o embrião da teologia da prosperidade. O crente não fica doente, não passa por problemas. O crente ele tem o direito de ser abençoado. Problema aí. Porque, na verdade, o único direito que a gente tem mesmo é de ser não abençoado e nem tratado com carinho nem com graça. O único direito que a gente tem como ser humano, na verdade, é a condenação eterna. Esse é o nosso único direito. Não quero entrar muito nesse aspecto porque não é a ênfase que eu quero dar aqui, mas a gente primeiro precisa questionar o que a gente chama de bênção. Aliás, eu quero já perguntar, qual você acha que é o tema do livro de Jó? Alguns dizem que é sofrimento, outros dizem que é soberania de Deus, outros dizem que é justamente esse aqui, né? O conceito de bênção. Eu não acho que nenhum desses seja o tema, depois a gente vai falar qual é o tema, mas claramente nós podemos aprender sobre esses assuntos porque eles passam aqui. Não vou responder, só vou fazer a pergunta, o que é bênção para você? Quando você fala fulano de tal é um sujeito abençoado, isso quer dizer o quê? Que ele tem saúde e que ele tem dinheiro, que ele é bem sucedido assim na carreira. O que você quer dizer como sofrimento, como bênção? A gente tem que repensar um pouco, talvez, o nosso conceito de bênção, né? Nós vamos ver depois o que Jó descobriu que era, de fato, a verdadeira bênção para ele. Agora, olha que coisa interessante aqui, quero que você preste atenção, vou até sair daqui da cena para você poder prestar atenção nessa palavra aqui, porque tudo isso aí eles tinham, e Jó também tinha. Conhecimento teológico, sinceridade, práticas litúrgicas, fazer sacrifício, no caso deles lá, orar pelos filhos, etc. Ortodoxia, quer dizer, saber fatos sobre Deus. Isso tudo necessariamente não gera intimidade com Deus. Até porque o pessoal tinha conhecimento teológico, esse pessoal aqui,
mas não sabia aplicar o conhecimento que tinham à situação que estava ali. Que na verdade não é que eles teriam que aplicar o seu conhecimento para explicar o que estava acontecendo. Ninguém ia conseguir explicar. Mas eles poderiam e deveriam ter o conhecimento teológico suficiente para dizer: quando Deus está fazendo alguma coisa, ele faz e eu fico quieto, eu não fico questionando. O oleiro, o barro não contende com o oleiro, ele não pergunta por que você me fez assim. Era isso que aquele conhecimento teológico deveria levá-los, né? Agora, o que se conclui, portanto? Então, caminhando aqui para o nosso final. O que é que Jó aprendeu com isso? E o que a gente aprende com isso? Né? Só antes de entrar nisso, falar um pouquinho mais sobre a questão aqui dos nossos queridos teólogos de plantão aqui. Não tem nada contra teólogo, hein, gente? Já vou avisar desde logo. Mas esses amigos de Jó, eles são aqueles caras que acham que tem resposta para tudo. Eles falam coisas sobre Deus assim profundas, sobre fatos assim espetaculares a respeito de Deus. Sabe o que isso me faz? Só que eles não conseguem usar de tudo isso para consolar o sujeito que está ali, né? E no caso ali, consolar é só ficar quieto. Mas só fazer um pequeno comentário aqui. E já vou adiantando que eu não estou falando mal de teologia nem falando mal de teólogo, mas estou falando mal dessa postura. Eu vejo com muita preocupação uma certa tendência, vou chamar assim, hoje em dia, de glamorizar o estudo teológico como se ele fosse suficiente. Eu conheço muita gente que tem muito conhecimento teológico, que assim, ama discutir pontos difíceis da teologia. Toda vez que você vai conversar com eles, eles têm uma pergunta, que eles ficam lá bolando várias semanas até chegar uma vítima para ele fazer a pergunta. Mas ele não quer aprender nada com aquela pergunta, ele só quer mostrar como ele é um pensador. Por exemplo, pense na modinha que tem aí hoje em dia do pessoal ficar publicando, postando as montanhas de livros que leem, as sinopses dos livros que fazem, e as discussões intermináveis. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: olha, nós ficamos essa semana inteira no seminário discutindo o problema do mal, e onde começa o mal, quem criou o mal, se foi Deus que criou o mal ou não. E eles os professores nos deram, olha, só um dos livros tinha essa grossura assim. Eu fiquei pensando assim, bom, se o cara perdeu um tempo para escrever um livro dessa grossura, para explicar um negócio que não tem explicação final, já perdeu um tempo lascado. Eu vou ficar uma semana discutindo isso. Gente, entenda o que eu estou querendo dizer. Conhecimento teológico, nós vamos falar disso também quando falar sobre Jó, mas já adiantando, porque talvez você não vai ficar até o final. Conhecimento teológico não é sinônimo de conhecimento de Deus, necessariamente. Eu vejo muitos desses, não estou generalizando, estou falando de alguns, de muitos, que estão mais interessados em estudar teologia do que conhecer a Deus. Teoricamente devia ser sinônimo, mas não é. Aqui estão os amigos de Jó mostrando que ter conhecimento de Deus não significa você encarar a vida do jeito certo. Eles, mas aqui a interpretação deles estava errada. A teologia deles estava errada. Ok, você pode até ir por aí, mas que eles tinham conhecimento, eles tinham. E o que eu quero dizer é que muita gente com um saber teológico notável, e até ortodoxo, é um sujeito que não tem afeição nenhuma, nem pelas pessoas, que dirá por Deus. Eu vejo gente falando de teologia, falando de assuntos teológicos, do mesmo jeito que um biólogo fala do baço do elefante. O biólogo não ama, ele pode amar aquele assunto, mas o biólogo não consegue amar o baço do elefante. Porque para ele o baço do elefante, eu não sei se elefante tem baço, né? Acho que tem. Podia falar de outras coisas, mas vamos falar talvez do estômago então do elefante, né? Para o biólogo, o estômago do elefante é um assunto. Muitas vezes para o teólogo, Deus é um assunto, mas pera um pouquinho. Deus não é um assunto. E muito menos um assunto para ser discutido, assim como que nem estavam fazendo lá, tentando mostrar cada um que sabia mais. As pregações hoje em dia são isso, é chato, gente. Citação de teólogo uma em cima da outra, sabe para que é isso? Primeiro para mostrar uma pseudo-intelectualidade, segundo para mostrar que eles leem bastante, mas às vezes tudo aquilo que ele fala é só para dar assim uma autoridade acadêmica ao que ele está falando, para ele mostrar que ele é um bom filósofo, que ele é um bom teólogo e tal. Deixa eu te dar uma dica, você que prega, você que ensina a Bíblia. A autoridade da sua pregação não vem da citação dos teólogos. A autoridade da sua pregação tem que vir da palavra de Deus. Se ela não for suficiente para autenticar o que você está pregando, não adianta ficar citando teólogo.
Se você não é capaz de aplicar aquilo que você tanto lê à sua prática de vida, tem gente que quanto mais lê, pior fica. Aqui estão os amigos de Jó para dizer que conhecimento sobre Deus não é tudo. E que conhecimento teológico não é sinônimo de conhecimento de Deus. Podem ser coisas muito diferentes e podem levar a situações muito diferentes. Agora, eu estou falando dos amigos de Jó, você precisa de ver o que nós vamos falar agora sobre Jó. Porque, na verdade, não sou eu que vou falar, não. Eu vou citar o texto que se foi ele mesmo que escreveu, a gente não sabe quem é que escreveu o livro de Jó, né? Mas está aqui o nosso querido Jó chegando a uma conclusão que corrobora exatamente tudo que eu estou falando aqui sobre os seus amigos, porque também tinha a mesma... sofria do mesmo mal. Veja, alguém talvez possa dizer assim, não, mas doutrina é importante. Eu não estou dizendo que não é. Teologia é importante, não estou dizendo que não é. O que eu estou dizendo é que muitas vezes esse saber filosófico, né, essa discussão árida, que não leva ninguém a lugar nenhum, que é nada mais nada menos que pedantismo para você mostrar uma falsa erudição, como ele é conhecedor das coisas, como ele lê, olha quantos livros ele postou, e aí mudou o quê? Quando você vai diante de alguém que está sofrendo, esse conhecimento todo está ajudando você a fazer o quê? Se chega lá para fazer um discurso empolado? Menos. Vamos lá. Vamos voltar aqui para o Jó, antes que eu perca a minha paciência. Porque, na verdade, a minha paciência eu já perdi, né? Então, vamos voltar aqui para eu não perder também a audiência aqui do programa, né? Então, vamos pensar um pouquinho, finalmente, então, o que é que Jó aprendeu com tudo isso? Se é que ele aprendeu. E aprendeu. Sabe por que a gente sabe que ele aprendeu? Porque quando param os discursos, primeiro param os debates, aí o Eliú fala, o Jó nem responde, aí Jó faz vários discursos lá, durante pelo menos 2 ou 3 capítulos, e aí Deus fala. Capítulo 38, o Senhor respondeu a Jó. Interessante que o texto diz, capítulo 38, então o Senhor respondeu a Jó do meio de uma tempestade. Agora, respondeu a Jó não significa respondeu às perguntas de Jó, porque não respondeu nenhuma. Olha, é muito curioso isso, muito curioso. Cada vez que eu leio capítulos 38, 39 e 40 e 41, né? Ou seja, 38 a 41, que são os discursos que Deus faz. Cada vez que eu leio, tem hora que eu choro, já chorei lendo esses textos aqui, diante da majestade que Deus descreve de si mesmo, apenas expressa nas coisas da natureza, mas às vezes eu fico pensando assim, às vezes me intriga, né? Às vezes eu dou risada, eu fico pensando assim, mas que resposta é essa? Imagina, você vai visitar um amigo que está doente. Não vou nem falar que está passando pelo que Jó passou, porque é demais. Desejar isso para o seu amigo também não é bom. Mas você vai visitar uma pessoa que está sofrendo bastante. Aí você entra, não fala nada para ele, você sabe que ele está sofrendo, que ele está reclamando da vida, que ele não entende o que está acontecendo. Você entra, bom, naquele tempo ainda tinha DVD. Você entra com uma sacolinha assim, cheio de DVDs da National Geographic, sabe aqueles do mundo animal, cabras montesas, né, que chama, que fala lá, crocodilos, aquelas coisas assim do mundo animal. E você põe o DVD para ele. E não fala nada, só fica escutando, assistindo o DVD com ele. Cruza o braço e fica lá. Vai chegar um momento, como você não é Deus, vai chegar um momento que seu amigo vai falar assim, cara, o que você veio fazer aqui? Não, amigo, eu vim aqui consolar você. Mas consolar com um vídeo da National Geographic? Consolar com um vídeo de bicho? Como assim? Não estou entendendo. Guardadas as proporções, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Deus entra na sala. Na verdade não era nem sala, né? Porque ele já não tinha mais nem casa, não tinha mais nada. Deus entra na cena e começa a fazer um discurso sobre isso. E as perguntas que Jó fez? E os questionamentos que os amigos fizeram? É por isso que eu estou dizendo para você, eu já disse há pouco, que eu não acho que o tema de Jó seja nem sequer o sofrimento, ou seja, a soberania de Deus, ou seja... Porque Deus não toca nesse assunto. Nenhum deles. Ele entra na cena e começa a falar da sua majestade, da sua grandeza e tal. Agora, isso não é o que mais me intriga. Porque Deus é o maior pregador. Deus fala muitas vezes, de muitas maneiras. Ele sabe como ele deve se comunicar. Ele é o maior comunicador que existe.
Aliás, um recado bom para o teólogo, né? Deus não é um assunto que você debate, Deus é uma pessoa com quem você se relaciona, fica a dica aí. Agora, o nosso querido Jó dá a resposta mais surpreendente que um ser humano daria para uma pregação sobre crocodilos, e sobre hipopótamos, e sobre leviatãs, e sobre... Quando Deus acaba de falar, sabe o que ele fala? Você sabe, porque aí cai de novo naquele capítulo que você já voltou a ler. Porque você normalmente pula, né, justamente até o 41 e volta no 42. E aí, do nada, assim, se você não lê o que está no meio, você não vai ter o momentum, né, da grandeza dessa resposta de Jó, que é a lição que ele aprende, que ele diz assim: respondeu Jó ao Senhor. Até agora ele estava só perguntando para Deus, agora ele responde ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Espera aí, Jó. Que plano que Deus está falando aqui? Deus fez algumas perguntas para ele. Jó, você consegue explicar aqui como é que... Algumas das perguntas que Deus fez para Jó naquele momento, hoje a gente até conseguiria responder, né? Como é que se forma a tempestade de neve lá em cima? Por que fica neve lá em cima do monte e não fica aqui embaixo e tal? Algumas dessas coisas a gente até pode responder. Naquela época, o conhecimento que Jó tinha sobre tudo isso era muito limitado. As pessoas tinham conhecimento muito limitado sobre tudo isso. Mas Deus, no fim, o que Deus está perguntando é: você não consegue explicar nem isso, você vai querer explicar o que você não está sabendo? Né? E aí ele fala assim: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas a primeira coisa, então, que Jó aprende aí, qual que Jó aprende sobre ele e o seu Deus? Jó tem um autoconceito bastante elevado. Eu não comentei sobre isso, mas se você vai lendo depois as falas que Jó faz... Bom, eu já falei que ele queria processar Deus e achava que ia ganhar a causa. Por aí você tem uma ideia de quem é que o cara era. Ele fala das pessoas, quando ele rememora os seus tempos áureos, ele fala das pessoas como alguém que olhava de cima para baixo. Ele fala assim, em determinado momento, lá naqueles discursos que ele está fazendo: olha, antigamente todo mundo me respeitava, eu passava, as pessoas ficavam em silêncio. Agora esse pessoal zomba de mim. Esse pessoal que zomba de mim, que nem dá bola para mim, quando eu era o líder, eu não consideraria eles nem para ser cachorro do meu rebanho. Os cachorros do meu rebanho eram mais importantes do que eles. Olha o que está por dentro do Jó, que ele não sabia. Ele acha que Deus tem obrigações com ele, que ele é obrigado a abençoá-lo de alguma forma, a fazer aquilo que ele queria que acontecesse. Espera aí. Agora, depois de ver a grandeza e a majestade de Deus expressa apenas na natureza, ele baixa a bola e fala assim: espera aí, não está mais aqui quem falou. Até tem uma hora que ele fala: eu vou cobrir minha boca e vou deixar o Senhor falar. Então, aquele autoconceito que ele tinha a respeito de si mesmo cai por terra quando ele é apresentado a quem? A teologia? Não, quando ele é apresentado a Deus. Olha só, a resposta a essas dúvidas cruéis que ele tem, ele se dá por satisfeito. Não vem de um tratado de teologia, vem da presença de Deus. E aí ele fala uma coisa que é a mais surpreendente, talvez a mais intrigante do livro de Jó para muita gente. Hoje, quando eu fiz a divulgação da live, eu citei até esse fato, né? Ele fala uma coisa que intriga muito a gente. Ele fala assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. A versão NVI diz: mas meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Eu acho que o ponto aqui é capturado aí pela revista atualizada. Eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Não é equivocado chegar à conclusão de que Jó, sim, ele era um sacerdote patriarcal, era um sacerdote da sua família, por isso que ele é colocado na época dos patriarcas. Ele era um sacerdote, ele conhecia a Deus, ele se relacionava com Deus, ele era temente a Deus, mas ele não conhecia a Deus, pelo menos não num nível de intimidade que ele passa a conhecer agora. E isso é interessante, por isso que eu estou falando aquele negócio da teologia. Você saber fatos sobre Deus é um nível de conhecimento, mas não é um nível de conhecimento experimental, pode ser um nível de conhecimento só religioso. Eu já disse isso com mais ênfase, talvez hoje eu tenha um pouco mais de cuidado de dizer, mas eu não tenho dúvida também de que isso está certo. Jó era religioso. Ele fazia tudo aquilo, não quero discutir se ele era salvo ou não, ou se ele já tinha, mas não sei. Mas ele era alguém que tinha um nível de conhecimento muito mais teórico e talvez até, eu diria, utilitarista. Senhor, o Senhor está me abençoando, então eu vou ser fiel. O Satanás, o
o diabo, ele contou com isso. E ele tinha uma certa lógica nessa sua ideia. Bom, o senhor está abençoando ele, vamos ver se o senhor deixar de abençoar. Agora, Deus o testou, sabendo quem Jó era, sabendo qual era a dimensão da sua fé, portanto havia fé. Não havia só religiosidade, não creio que havia só religiosidade, mas havia muito mais religiosidade do que relacionamento. Essa é a impressão que a gente fica quando ele fala isso. Agora, como é que uma pessoa temente a Deus, que se desvia do mal, pode ser só religiosa? Há muitas pessoas assim. O Novo Testamento tem um exemplo. Cornélio era um sujeito assim, ele orava, ele fazia suas devoções, ele dava o dízimo, ele era um sujeito temente a Deus, mas ele não conhecia ainda muita coisa sobre Deus. Aí está uma outra palavra interessante no livro de Jó, conhecer a Deus. O que é conhecer a Deus? Olha, há níveis de conhecimento de Deus. Qual é o mais interessante, qual é o mais importante? Olha só. Você conhece o mar? Essa é uma pergunta interessante. Mesmo que você nunca tenha ido nem à praia, você pode dizer que conhece o mar. Ah, sim, eu assisti um documentário sobre o mar. Agora, se você já foi à praia, então você conhece o mar de uma maneira mais profunda do que quem nunca foi à praia. Agora, se você entrou na água até a cintura, é uma coisa. Se você entrou até conseguir mergulhar, é outra coisa. Se você mais atiradamente foi mergulhar lá em Ilhabela, é outra coisa. São níveis de conhecimento diferentes. Se você já viajou já atravessou um oceano, você pode dizer que você tem um conhecimento diferente do mar. Agora, um capitão de navio, esses dias estava vendo um vídeo aí de um pessoal em alto mar lá, recebendo tempestades lá na torre de comando, lá, a água chegava lá. Esse cara conhece muito mais o mar do que você. O nosso amigo, querido amigo, talvez vai estar assistindo, inclusive, não ao vivo, porque já lá está bem tarde, mas o nosso amigo Marcelo, pastor Marcelo Ferreira, é um surfista. E ele pode dizer que conhece o mar mais do que quem não é. Entende? São níveis diferentes de conhecimento de Deus. Ele conhecia Deus? Conhecia fatos sobre Deus, conhecia verdades sobre Deus, conhecia princípios sobre Deus, mas ele está dizendo assim, muito era de ouvir falar. Agora eu tenho uma experiência com o Senhor. Agora preste atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa. Não acabou a história ainda. Jó não sabe o que vai acontecer no capítulo 42, versículo 7 e em diante. Ele ainda está doente. Ele ainda está chorando por seus filhos. Ele ainda não tem casa. Ele ainda está falido. Mas ele fala assim, Senhor, beleza. Eu já estou satisfeito com a tua resposta. Não tinha mudado a situação, não tinha mudado a circunstância. Isso vai mudar depois, mas não mudou ainda. Porque, olha só, versículo 7 diz, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, também falou com Elifaz, e depois aí que as coisas, ele ora para os seus amigos, etc, etc, e aí que as coisas mudam, ou são restauradas para ele. Sabe o que significa? Não foi a prosperidade ou o resgate de tudo que ele tinha perdido, ele teve novos filhos, etc. Não foi nada disso que fez com que Jó conhecesse a Deus e se tornasse alguém íntimo de Deus. Foi o sofrimento. Por isso nós dissemos que o patriarca Jó vai nos ensinar que a gente pode se encontrar com Deus apesar do sofrimento ou até por causa do sofrimento. Por causa das pressões que a gente vive, por causa das perdas que a gente tem, por causa das coisas que a gente... Olha, eu estou falando aqui num momento que muita coisa na minha vida, quem me conhece mais de perto sabe, muita coisa na minha vida, muito planejamento que eu fiz no meu ministério, não está saindo do jeito que eu imaginava, que eu gostaria que fosse. Não está no ritmo que eu gostaria que fosse. Mas a gente vai aprendendo, conforme Deus vai nos permitindo ser guiado por esses caminhos, a gente vai aprendendo muito mais sobre Deus do que a teoria que a gente tinha sobre Ele nos dizia. Nós precisamos de teologia, nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de estudar a Bíblia. Eu não sou contra isso, é óbvio. Se eu fosse contra o estudo bíblico, eu não tinha escrito um programa para você estudar a Bíblia inteira. É claro que eu acho importante estudar a Bíblia. Mas guarde-se do perigo de estudar a Bíblia tecnicamente e fazer do estudo bíblico o seu Deus. Tem gente que está idolatrando o conhecimento teológico, o conhecimento doutrinário até. Isso pode se tornar uma idolatria. O conhecimento pode se tornar um ídolo para você.
Você precisa estudar a Bíblia para conhecer a Deus. As Escrituras trazem a vida eterna, diz Jesus. Elas testificam de mim. Quer dizer, as Escrituras são o caminho que Deus nos deu para nós chegarmos a Ele. Eu sempre falo, a Bíblia não é a refeição, a Bíblia é o menu. Você vai no restaurante, você pede o menu. Você não quer comer o menu, você quer comer a refeição. Você usa o menu para chegar à refeição. Teologia é assim. Se a teologia é bíblica, então ela vai ser o instrumento pelo qual nós vamos conhecer a Deus e desenvolver experiências pessoais com Ele. Jó é esse patriarca espetacular. Gente, era mais ou menos isso que a gente queria trabalhar sobre o Jó. Tem muito mais coisa aqui que a gente pode aprender, né? E que você pode certamente se aprofundar depois, né? Mas fundamentalmente é esse o ponto aqui, o ponto final, né? Sem saber o fim da história, né, Jó já tinha encontrado sua satisfação em Deus. Ele não precisou de resposta para suas dúvidas. E nem sempre nós vamos ter resposta para as nossas dúvidas. Sabe, gente, teve uma época da minha vida, acho que todo mundo passa por isso, teve uma época da minha vida que eu achava que eu tinha todas as respostas, hein? Quase todas. Olha, se a NASA precisasse de ajuda, podia me chamar que eu teria alguma resposta. Se a igreja precisasse, era só falar. Dúvidas teológicas, sofismáticas, filosóficas, científicas, pode falar comigo. Todo mundo passa uma fase, até os 14, 15 anos, né? Depois você começa a entender que a coisa não é bem assim, né? Sabe o que eu falo hoje? Hoje eu não sei nem qual é a pergunta certa para fazer. Então, já teve a época que as pessoas diziam assim, olha, diante do sofrimento, não pergunte por quê, pergunte para quê. Eu não sei se a gente tem que perguntar nem por quê, nem para quê. Ele me ensina que ele foi humilde o suficiente para permitir que o sofrimento, né, que o chazinho, que a água quente que tirou o chazinho aqui para fora, tornasse essa experiência uma experiência agradável, né, de um chá que pudesse ser sorvido e aproveitado por todos. Porque Jó passou a ser uma bênção de novo para sua família, para sua sociedade, para sua comunidade e para as pessoas que conviviam com ele. Mas veja bem, Jó, nosso querido Jó, né, nos ensina que mais importante do que acontece na sua vida é o que você aprende com o que acontece na sua vida. Esses dias eu postei essa frase aí. Experiência é o que acontece com você. Aquelas que você fala assim, minha vida daria um livro. Sim, a vida de todo mundo dá um livro. Alguns viram um livro na página errada, mas todo mundo tem um livro para escrever. Experiência é o que acontece com você. Maturidade é o que você aprende com aquilo que acontece com você. Jó se permitiu aprender e se lançar no colo de Deus no meio do turbilhão. Infelizmente, muitas pessoas que passam pelo sofrimento ficam piores. Acontecem coisas terríveis com os filhos, com a profissão, com a carreira. Deus chacoalha o cara de todo jeito. Ao invés de ele ficar mais maduro, mais maleável, mais humilde, ele fica mais arrogante, mais sabichão e mais dono da verdade. Cuidado para que isso não aconteça com você, porque aí o sofrimento não será pedagógico, o sofrimento será só sofrimento. Se você não aprender nada com isso, não adiantou nada. Jó aprendeu. Então, talvez respondendo a pergunta, na minha maneira de ver, qual é o tema do livro de Jó? Na verdade, não é só o tema, é o personagem principal. Jó não é o personagem principal, nem o diabo, nem seus amigos, nem a mulher dele. O personagem principal é Deus. Deus é o tema de Jó. Aliás, a história dos patriarcas não é bem a história dos patriarcas, é a história de Deus se revelando através dos patriarcas. Eu espero que esse nosso tempo aqui tenha sido suficiente para te dar algum tipo de insight. Volte a ler o texto todo, acho que vai fazer bem para você. E é isso aí, gente. Fique ligado, terça-feira que vem vamos falar sobre Abraão. Abraão encontrando Deus apesar da espera. Valeu, abraço, gente. Até mais.